Graça e paz, estamos na nossa segunda aula de angelologia. Então, vamos, assim, sem mais delongas, vamos já à nossa aula, e esperando que ela seja bastante proveitosa para vocês. Bem, aqui nós... Opa, volta aqui, já está compartilhando. Muito bem. A origem dos anjos. É muito interessante quando nós vemos, à luz da Bíblia, a origem dos anjos. Muitas pessoas, às vezes, não têm uma ideia clara, temos, às vezes, uma ideia vaga e, às vezes, até uma questão de tradição religiosa ou popular. Mas vamos lá. Os anjos, eles foram criados por Deus. É a primeira coisa que nós podemos dizer. Eles foram criados por Deus. E eles foram criados antes da fundação do mundo físico. E em Jó, no capítulo 38, de 4 a 7, há uma parte que diz que eles, os filhos de Deus, quando os filhos de Deus jubilavam na criação. Isto se refere aos anjos. Então, já vemos aí que eles foram criados antes que o mundo físico fosse criado. Outra característica dos anjos, eles não se reproduzem. Nós já vimos isso na aula anterior, falamos isto rapidamente, mas reiteramos aqui que eles não se reproduzem. Eles são diferentes dos seres humanos, eles não se multiplicam. Cada anjo foi criado individualmente. O estado original dos anjos é o seguinte: eles foram criados santos e perfeitos, mas alguns se rebelaram, tornando-se anjos caídos. Isso você vai ver aí no texto bíblico, no versículo bíblico, está aí em letra azul, em Apocalipse 12, de 7 a 9. A natureza dos anjos. Eles são espirituais e imateriais. Ou seja, eles são espíritos ministradores. Segundo Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles são espíritos ministradores, sem corpo físico, mas podem assumir a forma humana. Segundo as citações bíblicas que nós temos aí, nós vamos ver os anjos em forma humana, principalmente em Gênesis, vamos ver isto algumas vezes. Perdão. E também no livro de Juízes. São imortais. Os anjos não estão sujeitos à morte ou à decadência. Nós vemos também isso aí em Lucas 20, versículo 36. Eles são poderosos. Os anjos, eles possuem uma força sobrenatural. Nós vemos aí pela citação bíblica que um anjo destruiu 185 mil soldados assírios. Somente um anjo. Então, Jesus, mesmo quando foi preso, ele disse que se ele quisesse, ele chamaria milhares de anjos para tirá-lo daquela situação. Então, mas observe, se um anjo destruiu 185 mil soldados, imagina milhares de anjos. Seria uma destruição massiva. São inteligentes e conscientes. Os anjos têm raciocínio, emoções e vontade própria, embora não sejam oniscientes como Deus. Observem bem, eles. Agora, quando a gente diz raciocínio, emoções e vontade, não é como a vontade humana. Eles não são oniscientes como Deus, é importante nós frisarmos isto, mas eles são inteligentes e conscientes. Santos e reverentes, eles louvam a Deus continuamente e vivem em santidade. Então, aqui, algumas das características da natureza dos anjos. Agora, temos funções e características especiais. Na Bíblia,
Os anjos são descritos como seres espirituais, criados por Deus para cumprir tarefas específicas do plano divino. Eles aparecem em momentos cruciais da história da salvação, atuando como mensageiros, protetores, guerreiros e adoradores. São mensageiros de Deus. Vimos que a palavra anjo em hebraico malach, a palavra malach significa mensageiro. Então, são mensageiros de Deus. Eles transmitem revelações e instruções divinas aos humanos. Exemplo, o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus a Maria. São protetores dos fiéis. Então, os anjos, eles guardam os servos de Deus em momentos de perigo. Temos aqui o Salmo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E ainda citamos o Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, eles são protetores dos fiéis. Guardem bem isto, dos fiéis. São guerreiros espirituais. Eles participam de batalhas contra forças malignas. Vemos Miguel liderando anjos na guerra contra o dragão, em Apocalipse 12, de 7 a 9. Também em Daniel, nós vemos essa característica de guerreiros, principalmente no livro de Daniel. Adoradores celestiais louvam a Deus continuamente, exaltando sua santidade. Então, Isaías capítulo 6, versículo 3, os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Executores da justiça divina. Eles aplicam juízos e punições conforme a vontade de Deus. Observe que os anjos, eles estão diretamente subordinados a Deus. Eles são completamente submissos à vontade de Deus. Eles não fazem nada por vontade própria. Eles vão aplicar o juízo, a justiça divina, conforme a vontade de Deus. Então, no caso de Sodoma e Gomorra, nós sabemos que 2 anjos destruíram essas 2 cidades por ordem divina. Aí está a citação de Gênesis capítulo 19, versículo 13. Guias e intercessores. Eles ajudam os fiéis com direção espiritual e apresentam suas orações diante de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 8, versículos 3 e 4, nós vemos um anjo apresentando as orações dos santos. Nós falamos isso rapidamente na aula anterior, nós aqui estamos enfatizando. Essas funções mostram que os anjos são instrumentos ativos da providência divina, agindo com poder, reverência e obediência. Então, é assim que os anjos atuam. Eles são instrumentos de Deus que agem com poder, mas com reverência e absoluta obediência a Deus. Agora vamos ver a hierarquia e tipos de anjos. Nós vamos ver que há hierarquia. Aqui nós temos o tipo de anjo, a função principal e as referências bíblicas. Está aí em forma de tabela. Então, temos os querubins, que são, como função principal, guardiões da glória de Deus. Em Gênesis 3:24, nós lemos que havia uma espada que girava ali dentro do jardim do Éden, significando ou simbolizando a justiça de Deus, e os querubins guardavam a entrada do Éden. A partir dali, quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim do Éden, ali os querubins tornaram-se guardiões. Em Êxodo 25, de 18 a 22, também vamos encontrar isto. Os serafins. A função principal dos serafins
louvor e exaltação da santidade de Deus. Nós vamos ver uma, uma passagem clássica de Isaías capítulo 6, de 2 a 3, quando os serafins que estavam diante do trono de Deus, louvando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os arcanjos, eles são ligados às batalhas espirituais. Temos um deles que, inclusive, sabemos o nome, Miguel. Então, ele é um arcanjo ligado a batalhas espirituais. Citações bíblicas aí em Judas 9 e Apocalipse 12, versículo 7. E temos os anjos comuns, que são mensageiros e protetores. Porém, eles têm um poder assim ilimitado, se formos comparar com seres humanos, porque nós lemos que um anjo destruiu 185 mil homens. Então, aí estão as passagens bíblicas. Agora, vamos a outro tema dentro da angelologia, que são os anjos caídos. Então, vamos ver os anjos caídos e demonologia, uma visão bíblica e teológica. A doutrina dos anjos caídos e da demonologia trata da origem, natureza e atuação dos seres espirituais que se rebelaram contra Deus. Esses temas aparecem em diversas tradições religiosas, mas têm raízes profundas na teologia cristã. Há muitas crendices aqui no Brasil, há diversas crendices acerca dos demônios, muitas delas elas são mero fruto do folclore e da superstição e também, poderíamos dizer, do sincretismo religioso. Na verdade, quando nós estudamos os anjos caídos e os demônios, vai além do folclore. E é uma coisa que nós precisamos tratar com bastante seriedade, com bastante conhecimento e discernimento. Vamos ver a origem dos anjos caídos. Houve, segundo Apocalipse 12, de 7 a 9, uma rebelião celestial. Satanás, antes conhecido como Lúcifer, este nome significa anjo de luz, ele liderou uma revolta contra Deus, sendo expulso do céu, e junto com ele um terço dos anjos, isto segundo a citação bíblica. O motivo da queda. Bem, nós poderíamos falar muitas coisas aqui, visto que o nosso curso ele é bastante limitado em termos de tempo, vamos apenas fazer um resumo. Porém, na Bíblia, vamos encontrar muitas passagens bíblicas que vão mostrar o motivo da queda, que foi o orgulho, o desejo de poder e desobediência. Eles são os principais motivos atribuídos à queda desses anjos. Em Ezequiel nós vamos encontrar isto, em Isaías também, e outras passagens isoladas da Bíblia, nós vamos ver que foi orgulho, desejo de poder e desobediência o que causou a queda desses anjos. Eles daí são transformados em demônios, tornam-se demônios. Então, após a queda, esses anjos eles passam a ser conhecidos como demônios. E atuando, os demônios eles atuam contra os propósitos divinos. E se nós formos ver, por exemplo, a origem da palavra Satanás. A palavra Satanás vem do hebraico Shatan, que é oposição. E demônio, a palavra demônio, ela é mais de origem grega. Mas se você for ver o termo diabo, que também é de origem grega, significa opositor e acusador. Então, na verdade, são estas as características e atribuições tanto de Satanás quanto dos demônios. Eles vêm para atormentar, eles vêm para se opor e para acusar. Então, tem muito a ver o nome com o que eles fazem.
Ainda continuando esse breve estudo sobre demônios, vamos ver a natureza deles. Eles são espíritos malignos que influenciam, oprimem e, em alguns casos, possuem seres humanos. Então, nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus. Jesus fala até que quando uma casa é limpa, certo? Ou seja, um ser humano, ele é liberto temporariamente de demônios e esta pessoa não toma uma posição, ou seja, de receber a Jesus como seu Salvador, ou seja, se arrepender dos seus pecados, esta pessoa torna-se-á susceptível. E Jesus fala o seguinte, que o demônio vai encontrar, e Jesus usa uma linguagem figurada, é uma casa limpa, arrumada, então o demônio sai e volta com 7 piores, e o segundo estado torna-se pior que o primeiro. Então, mas vamos ver que os demônios e os espíritos malignos, eles influenciam, oprimem e, em alguns casos, possuem seres humanos. Então, temos aí as citações bíblicas e precisamos entender que as possessões malignas, elas acontecem na vida daqueles que não têm a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Agora, um salvo, ele pode ser influenciado e oprimido por estes espíritos malignos. Nós precisamos ter bastante discernimento a respeito. Vejamos as funções demoníacas. Observem, espalhar mentiras e enganos. Jesus fala que Satanás é o pai da mentira. Causar doenças, opressão espiritual e desordem. Tentar afastar os humanos de Deus. Então, observem que, olha quantas coisas. Observem bem, eles podem causar, eles espalham mentiras, enganos, causam doenças, opressão espiritual e desordem, além de tentar afastar os seres humanos da presença de Deus. Agora vamos ver as diferenças entre as tradições religiosas quanto aos demônios. Observem bem que a religião aqui, temos mais uma tabela, temos religião, cristianismo, judaísmo e islamismo, e a visão sobre anjos caídos. No cristianismo, nós encontramos o seguinte, que os anjos se rebelaram e se tornaram demônios. No judaísmo, vemos menções indiretas, foco em espíritos malignos. No islamismo, tem a palavra iblis e jinn. São palavras da língua árabe que são usadas como uma figura rebelde e não um anjo. Então, são estas as visões sobre os demônios nas religiões que a gente chama religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, claro que nós vamos pender para a visão cristã, bíblica, sobre os anjos caídos. E é muito importante que nós saibamos como, por quê e como. Precisamos, volto a dizer, de bastante discernimento. E no caso de missões transculturais, nós precisamos ver uma coisa muito interessante. É que, por exemplo, aqui no Brasil há várias tradições religiosas quanto aos demônios. Nomes como capeta, tinhoso, e tantos outros nomes que é até bom eu não me lembrar deles, mas que, na verdade, refletem uma tradição religiosa e folclórica. As pessoas, elas se fixam logo nos demônios com vários nomes, Exu, Zé Pilintra, Exu Caveira, e todos esses nomes que tem aí, sabemos que são demônios, mas muitos deles são meras figuras folclóricas. Porém,
nós não podemos subestimar, porque por detrás de toda a idolatria estão os demônios, sendo que eles se aproveitam muito das superstições religiosas e populares de cada cultura. Então, por exemplo, no Peru, a, a visão a visão sobre os demônios é completamente diferente do que encontramos aqui no Brasil. E, inclusive, não há nomes populares para demônios como nós encontramos aqui no Brasil. Como eu disse, capiroto e chifrudo, e essas coisas assim. Ah, nos outros países, ou na maioria deles, é, há uma crença, sim, sobre demônios, sobre o diabo e tudo mais, porém, não há uma, uma visão popular, ou como a gente vê aqui no Brasil. Então, nós, no caso, missionários, estando em outra cultura, precisamos de muito discernimento e conhecimento para as manifestações demoníacas. Eu posso lhes falar algumas delas que eu vivi assim, de ver, né, e de, com a graça de Deus, expulsar esses demônios, mas eu vi no Peru uma vez uma manifestação demoníaca tão forte que a cama onde estava deitada uma pessoa endemoniada, a cama começou a flutuar. É, eu lembro-me também que nessa ocasião, essa pessoa era envolvida com bruxaria e ela disse que ela tinha umas roupas, ela queria queimá-las. E aquelas roupas não se queimavam. Aquelas roupas se queimaram somente quando eu e outros irmãos começamos a clamar o nome de Jesus Cristo e aquela roupa pegou fogo. Mas observem que são manifestações um pouco diferentes, como tem aqui, porque os demônios eles são especialistas em, em enganar e em usar as crenças populares. Então, outra coisa que eu vi também, já no Chile, eu via pessoas que supostamente caíam no poder do Espírito Santo, supostamente, mas elas estavam endemoniadas. Então, é bem diferente de manifestações demoníacas aqui do Brasil. Então, volto a dizer, nós precisamos de muito discernimento. Temos as advertências bíblicas com relação a isto. Com relação aos anjos, nós não devemos adorar anjos. É proibido adorar anjos, a ponto de, no livro de Apocalipse, João, depois das revelações que ele recebeu de um anjo, ele quis adorá-lo, mas o anjo lhe disse: Não faças tal, porque eu sou teu conservo. Ainda disse: Adora a Deus. Os anjos não devem ser adorados sob hipótese alguma. Adorar anjos é uma heresia, é uma falsa doutrina. Também nós precisamos ter cuidados com mitos, superstições e doutrinas distorcidas acerca dos anjos. Aqui no Brasil, há muitas crendices acerca dos anjos. Há músicas que falam de anjo, que o anjo do Senhor está aqui. Ele é praticamente adorado, ou eles são praticamente adorados por algum segmento evangélico. Então, precisamos ter cuidado com os mitos, as superstições e doutrinas distorcidas acerca dos anjos. E aplicações práticas disto, vamos ver. Como a compreensão dos anjos fortalece a fé. Porque se eu sei, por exemplo, que o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor e ele me defende e me livra, eu tenho a certeza de que eu estou guardado no Senhor. Um exemplo, porque a Bíblia me diz isto: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, isto é uma segurança para os salvos. Sabemos também, à luz da palavra de Deus, que eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. Vamos ver o papel dos anjos na vida cristã hoje. Precisamos entender
o papel dos anjos na vida cristã hoje tem muito a ver com o que nós vimos antes. Eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. E isto somente acontece na vida do salvo. Eu não posso pedir, Senhor, envia o teu anjo. Aliás, esta oração ela é um pouco errada, porque eu não oro, não preciso orar para Deus enviar anjo, porque é uma ordem direta de Deus, independente do meu pedido. Quantos de nós já passamos por livramentos enormes, livramentos assim, inclusive de morte, e foi o Senhor quem enviou o seu anjo. Então, eu não preciso orar pedindo para enviar anjo. E tampouco o anjo do Senhor ele vai se acampar ao redor daquele que desobedece, a daquele que não tem aliança com Deus. Então, eles estão ao nosso lado. E também nós vimos na aula anterior que os anjos eles participaram do nascimento de Jesus e certamente eles participarão da segunda vinda de Jesus. Precisamos ter discernimento entre a verdade bíblica e a cultura popular. Então, se eu começar a aplicar esta verdade quanto aos anjos à minha vida, eu tenho que, em primeiro lugar, discernir o que é verdade bíblica e cultura popular. Então, nós precisamos realmente, volto a dizer, de muito discernimento, conhecimento bíblico para poder fazer essa distinção. Concluindo, queridos, o estudo da doutrina dos anjos nos ajuda a compreender melhor o plano de Deus na história e a reconhecer a realidade espiritual que nos cerca. Os anjos são agentes ativos da vontade divina, servindo como protetores, mensageiros, guerreiros e adoradores. No entanto, é essencial distinguir a verdade bíblica das representações populares e mitológicas que distorcem a natureza e o propósito dos anjos. A Bíblia nos alerta contra a adoração de anjos e práticas supersticiosas, lembrando que o foco da nossa fé deve ser sempre Cristo, o centro da redenção. A angelologia, quando estudada com base nas Escrituras, fortalece a fé, promove o discernimento e ajuda a rejeitar crenças vazias ou enganosas. Assim, ao compreender a doutrina dos anjos, o cristão é encorajado a confiar mais profundamente na soberania de Deus, que usa essas criaturas espirituais para cumprir seus propósitos e cuidar do seu povo. Então, que Deus assim possa cada dia continuar a nos dar discernimento, que o Senhor nos faça entender esta doutrina tão bonita que é a doutrina dos anjos. E é uma promessa do Senhor, que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Porém, mais do que anjos, é o Senhor, que está conosco todos os dias da nossa vida. Assim que eu concluo esta matéria, este assunto, e que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.